Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nessa eleição? Você não vai pedir voto, pelo jeito. Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que esse é o discurso, essa é a estratégia. Eu não posso né? pedir voto porque eu estou em pré-campanha. No momento certo, obviamente. Mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte: se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões no Brasil, eu vou falar que ele tá errado em fazer isso. Eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele volta em mim. Se isso não agradar ele, paciência. Eu não vou comprar ele no final. Para pedir voto, você precisa ter um plano de governo bem explicado. E aí você estava falando sobre essa questão da segurança, por exemplo. Quais são os principais planos de governo que você tem para apresentar ao eleitor, de maneira que ele seja tratado com dignidade e inteligência suficiente para entender os seus planos de governo e te escolha por conta disso? Não, tratar com dignidade é falar a verdade. Eu jogar a mentira é justamente não tratar ele com dignidade. Então, eu trato ele de maneira digna quando eu digo o seguinte: olha, você precisa mudar isso, isso e aquilo, e eu vou mudar isso, isso e aquilo, e nós vamos fazer isso juntos. Falar pro eleitor que vai ser fácil, que eu vou cuidar de você e que isso é o suficiente, é justamente tratar o eleitor como um idiota. Não vou fazer isso. Eu vou pegar alguns 3 eixos estruturantes do Brasil. Um eixo estruturante do Brasil é a questão da segurança pública. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo e ele está passando por um processo de transformação ele próprio em um narco-estado. Ou seja, há uma infiltração, eu chamo de infiltração horizontal, que é a tomada das nossas cidades, a infiltração no mapa. E a infiltração que eu chamo de vertical, que é a infiltração institucional, seja nos espaços de poder público, seja privado. Isso precisa ser destruído já. Como? 2 maneiras. Você precisa alterar a nossa legislação. O Código de Processo Penal e o Código Penal tem que aumentar as penas. Não acaba totalmente, mas levar quase ao fim. Institutos como saidinha e progressão penal. A progressão penal é uma doença e ainda confere um espaço de subjetividade ao juiz que permite que, esse cara que cometeu todos os crimes, solta ele. A saidinha não faz parte da ressocialização? A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Em algum momento esse preso vai sair. Isso é a duração da pena. A saidinha é basicamente você conferir uma saída especial pra ele por alguma razão específica, que eu acho que tem que acabar. O cara tem que cumprir a pena dele. Não existe prisão perpétua, mas a saidinha não é a resposta à prisão perpétua. A pena é a resposta pra não haver prisão perpétua. Ela tem um período limitado de duração. O que nós temos que fazer, isso aqui, é aumentar as penas muito, acabar com esses institutos que fazem com que a pessoa nunca cumpra a pena que já é baixa no Brasil, aumentar a efetividade da atuação da polícia, mudar o inquérito, ter carreira única pra polícia. E aí no enfrentamento ao crime organizado, no primeiro dia do governo nosso, aí sim, tomar uma medida, eu tô falando de colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrito às regiões tomadas pelo crime organizado, e aí você colocar as polícias junto com as Forças Armadas, junto com o aparato investigativo que inclui a Polícia Federal, o COAF, que tem que ser reforçado novamente. O COAF foi completamente sucateado e combatido, e aí você pegar todo mundo, você fazer a reocupação territorial de favelas e cidades. Em uma das falas que o senhor trouxe, essa questão do estado de defesa, o senhor diz que tem que prender ou matar todas as lideranças do crime organizado. Essa é a sua visão? É óbvio, porque eu vou fazer o quê? Existe uma terceira alternativa para uma liderança do tráfico? Se alguém souber, me apresente. É prender ou matar, é isso. Eu imagino o seguinte: um líder de uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que matou, eu quero como ele matou eleitores que votavam no prefeito que não era ligado a ele. O que eu vou oferecer pra ele? Não, esse aqui eu vou ressocializar ele. Ele matou eleitor, ele foi contratado, ele saiu do Rio com uma turma, foi pra Santa Quitéria, no Ceará, matar eleitor. Ele tem que ficar preso por muito tempo, de preferência mais da vida, e se ele quiser resistir a isso aí, temos que eliminá-lo, né? Fora da questão da segurança, quais são os outros Eu gostaria que o senhor falasse da planos? reforma do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma, o senhor cita a reforma fiscal, inclusive. Como consertar o Brasil? Essa seria o segundo eixo estruturante que eu comentei. O Brasil, ele tá com uma trajetória de vida ascendente e estourando. O Brasil é um país que tem muita renúncia fiscal. O Brasil é um país que, você tá pegando o aumento do BPC, todo ano aumenta 50, 100 bilhões de reais. Os gastos com o judiciário, nós temos o judiciário mais caro do mundo, os mais ineficientes. A gente tem uma vinculação no orçamento da saúde e educação que já não tá fazendo sentido e estoura a conta pública em muitos lugares, municípios, estados. Isso aí precisa ser corrigido desesperadamente, tem que ter uma resposta. E pra falar assim, eu não tô só no papo furado, o nosso deputado federal Kim Kataguiri já tem a PEC protocolada. A PEC que resolve essa questão fiscal, que pega todos esses campos, ela já tá protocolada na Câmara dos Deputados. A gente tá no processo de coalização, e eu ganhando a eleição, ainda este ano, no período de transição, nós passaríamos isso para abrir um espaço fiscal para quem tá nos ouvindo, 250 a 300 milhões de reais num orçamento anual. Isso permite que haja a queda de juros, não na marretada, mas a queda de juros consciente, porque a trajetória da dívida muda. Diminuindo os juros, o dinheiro fica barato para as pessoas, e diminuindo os gastos do governo pode começar a reduzir imposto, de maneira inteligente, não marretado ou inventando um número aqui. Isso aqui é uma coisa concreta para fazer. E é isso, acompanhado da famosa agenda de competitividade. Permite que abrir e fechar uma empresa seja fácil, contratar e demitir uma pessoa seja fácil, aumentar a capacidade de investimento que se aumenta com o espaço fiscal, capacidade de investimento em infraestrutura, tanto de energia quanto estradas, rodagens, ferrovias. O custo do Brasil diminui, e aí, no médio prazo, no 4, 5, 6 anos, a gente começa a ter um país realmente competitivo, capaz de voltar a se industrializar, voltar a ter um papel no comércio internacional que não é só o de vendedor de, basicamente, matéria-prima.